Bem, povo abençoado novamente, como eu disse, o conselho interno, o clero sênior que Michael Niswan chamou nesta manhã para esta reunião. Há uma reunião especial acontecendo no quartel-general que vai começar às 5 horas. 5 horas, por volta de 2 horas a partir de agora, quando o seleto Conselho dos Bispos tem uma reunião muito importante, sérios itens serão discutidos lá. Vocês se lembram da profecia que eu dei a respeito do Quênia? E você viu que se desdobrou nos seus noticiários. A profecia que eu dei a respeito do Quênia há muito tempo, eu dei essas profecias, falei com vocês e eu disse que o Quênia precisa se arrepender, porque isso está vindo no seu caminho, lá atrás, antes de Bomet, antes da reunião em Bomet, e agora vocês veem o que aconteceu com a terra. Tremendo, tremendo. É sempre bom ser um povo que obedece o Senhor. É muito, muito importante obedecer ao Senhor. Profeta deste calibre, desta estatura, você simplesmente vê a forma como eles andam com o Senhor na terra. O Senhor literalmente está andando na terra. Quando você vê profetas deste calibre na terra, você os honra. Você os honra e você vai até eles e os ouve e indaga e pergunta o que é que o Senhor, o nosso Criador, está dizendo. Então vocês não teriam que passar por isso agora. Por muito tempo eu tenho dado esta profecia dizendo isto é o que está vindo para acontecer na terra. E ninguém prestou atenção. Quando você vê os profetas desta natureza, desta extensão, deste calibre, aqueles que trazem a nuvem de Deus, eles chamam Yahweh, e Yahweh vem até eles na nuvem do Antigo Testamento, meu Senhor. Ai, aqueles que comandaram o céu para abrir 18 vezes. Você não traz tolices diante deles, você não traz rebelião, a sua rebelião diante deles, você não traz a sua apostasia para eles, você os ouve e os honra, porque o mesmo Deus que te dá fôlego para acordar de mim, Ele pode fechar o teu fôlego. Ele pode decidir isto porque você não me ouviu. Você não ouviu aos meus servos. Você não me ouviu. Eu fechei o teu fôlego hoje. Fechei o teu fôlego. Então você falhou em acordar. E o orgulho humano será lançado na terra. Então, por muito tempo, desde Bomet, eu tenho dado esta profecia, até mesmo antes, até mesmo depois das eleições de 2022, eu dei esta profecia ao vivo na rádio. Logo depois das eleições, eu disse, eu vejo os militares na rua, eu vejo isto vindo no seu caminho. Então, para aqueles poucos bispos, por volta de 10, o conselho mais interior, eu dei os maiores detalhes daquilo que você vê acontecendo nas ruas aqui. É importante obedecer o Senhor. Quando você vê os profetas do Senhor deste calibre que foram duplicados e glorificados, e eles chamam Deus e Deus vem até eles, você não apresenta a tua contestação com eles, ou vamos fazer isso, ou vamos tentar outro caminho. Você não faz isto. Você não faz isto porque você sabe que há consequências. O Senhor não é uma piada. O Senhor dá fôlego. Ele dá fôlego para a nação. Ele acorda pessoas de manhã. Se o Senhor não te acordar, você está acabado. Ele pode até mesmo te fazer acordar aleijado naquela cama. O Senhor pode te fazer acordar aleijado. Muitas pessoas dizem, eu dormi, quando eu acordei eu descobri que eu não conseguia, eu estava aleijado. Então, nós temos uma reunião interna e esta reunião já foi chamada, todos foram chamados, mas naquela reunião eu espero que tenhamos tempo para lidar. Vocês veem, 10 de outubro de 2019, o Senhor me mostrou a cidade de ouro da Nova Jerusalém, 10 de outubro de 2019, e no dia seguinte, 11 de outubro de 2019,
Ele andou comigo dentro do templo e ele me mostrou a coluna de Deus dentro do templo do Deus Todo-Poderoso. E lembrem-se que o Senhor andava do meu lado direito e a glória era de lá que resplandecia, a glória que brilhava naquela coluna. Então, o templo, o lugar da habitação do próprio Deus, o santuário do próprio Deus, a coluna fala da permanência, da residência dentro do reino de Deus, dentro do templo de Deus. Então, quando tivermos tempo, provavelmente hoje eu vou lidar com isso ao vivo na rádio, depois da reunião do conselho. E vocês veem, a conversa seguinte é quando ele me mostra Melquisedeque. Melquisedeque estava sentado no seu trono. Quando a luz, o caminho de glória que conduzia em direção a ele, e então, por voz, ele disse, o dia de Melquisedeque é conhecido como o dia da luz. Então ele também escreveu para mim em um pedaço de papel e ele trouxe bem perto dos meus olhos e dizia, o dia de Melquisedeque é conhecido como o dia da luz. Nós podemos lidar com isso porque nós sabemos que aquele dia está próximo. Nós vamos lidar com isso hoje se tivermos uma chance. Melquisedeque aparece repentinamente de lugar nenhum, como nós lemos no livro do Gênesis, capítulo 14, no versículo 17, ele diz, voltando a Abraão da vitória sobre Quedorlaomer, sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma veio ao seu encontro para encontrá-lo no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo e ele abençoou Abraão dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Você vê a forma como ele se refere ao Senhor Hashem. Ele o chama de o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. Então, Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Novamente ele diz que ele estava carregando, ele trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, nós vamos lidar com isso quando tivermos tempo hoje, e vocês vão ver que Melquisedeque aparece repentinamente de lugar nenhum. Ele não tem genealogia, não tem nenhum registro do seu nascimento, da sua mãe, do seu pai, a data do nascimento, a data da morte, nada. E esta é a primeira vez que a palavra sacerdote é mencionada em toda a Bíblia. Então ele vem como sacerdote do Deus Altíssimo. E o sacerdote se aproxima da humanidade em favor de Deus, representando Deus. Vocês entendem? Melquisedeque se aproxima da humanidade representando Deus. Melquisedeque representa Rei de Justiça. Melquisedeque em hebraico significa Rei de Jerusalém, Rei de paz, Rei de Salem. Rei de justiça. Você vê que Melquisedeque, ele deixa muito claro e demonstra muito claramente que Deus é aquele que inicia pelo seu próprio desígnio uma aliança de relacionamento com a humanidade, porque ele aparece trazendo pão e vinho. Não foi o homem que pegou pão e vinho e foi até Deus, não. Melquisedeque, o sacerdote de Deus, agora aparece trazendo pão e vinho, demonstrando muito elaboradamente e claramente ilustrando que Deus é aquele que inicia pelo seu próprio desígnio uma aliança de relacionamento com o homem. Então nós realmente precisamos obedecer ao Senhor e os seus servos para que Ele possa nos conduzir ao relacionamento da aliança. Em outras palavras, Deus tem um plano para libertar uma pessoa, uma nação e esta terra. Mas neste plano Deus exige a sua obediência. Então, Ele quer trabalhar com você para que Ele possa entregar para você o plano dEle. Então, você tem que obedecê-lo, porque Ele é aquele que conhece o caminho para o reino. E você vê que Melquisedeque aqui enfatiza muito importantemente que é virtualmente impossível para a humanidade adorar a Deus Yahweh
apropriadamente, corretamente, sem a direta intervenção do próprio Deus. Ele aparece com pão e vinho, que são os precursores da aliança da cruz e do sangue. Então ele aparece desta forma, e desta forma agora nós podemos adorar o Senhor. Em outras palavras, o próprio Deus, pela sua direta intervenção, Deus pessoalmente intervém para que nós possamos adorá-lo corretamente. Sem o Senhor intervir, sem a intervenção do Senhor, a humanidade não pode adorar ao Senhor. É por isso que toda vez que o Senhor envia os seus profetas, é uma intervenção do Senhor. O Senhor está dizendo: veja, esta é a forma como você deve fazer isto se você quiser vir ao meu reino. Nós viemos para vocês da parte do Senhor, porque Deus queria trazer à luz a sua intervenção para intervir, para que vocês possam adorá-lo corretamente nesta hora crítica e poderem entrar no glorioso reino do Deus Todo-Poderoso. E você vê muito claramente no livro de João, capítulo 6, versículo 44, ele diz, João 6, 44, ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas que todos serão ensinados por Deus, todos o que ouvem o Pai, e dele aprendem, este vem a mim. Então, novamente, é muito claro que ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai que me enviou o atraia para mim. Me envia para as nações, nos envia para vocês. Não é uma questão de contestação. Você não pode perguntar por que eles são dois. Esta não é uma prerrogativa de vocês. Esta não é a sua área. Esse não é o teu eixo. Isto é agora Deus e os seus eternos caminhos e os seus servos por desígnio. Mas de qualquer forma, se nós viemos até vocês neste tempo, neste mundo podre, nós tivemos que vir no enigma de Deus, no mistério de Deus. Os profetas de Deus sempre andam com o mistério de Deus. Eles não simplesmente vêm e dizem assim, diz o Senhor, me dá $10.000 aqui, esse tipo de coisa. Eles não fazem isto. Os profetas de Deus vêm com o mistério de Deus. Você os vê glorificados, você vê os dois aparecendo, você vê que quando eles estão aqui, eles sabem o que está acontecendo nos Estados Unidos, eles podem ver todos os lugares. Quando ele está na Venezuela, ele pode ver o que está acontecendo no Quênia, ele pode ouvir o que as pessoas estão dizendo. Então, em Isaías capítulo 6 também, você vê muito claramente a partir do versículo 1 que é Deus quem atrai pessoas para Ele mesmo. É o Deus Todo-Poderoso que inicia o relacionamento da aliança de adoração com o homem. Sem o Senhor, você não pode adorar o Senhor. É Deus, pelo seu próprio desígnio, que inicia esta adoração. Você vê Isaías capítulo 6, versículo 1, ele diz: no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Ele atraiu Isaías para lá pelo seu próprio desígnio. Foi isto que Melquisedeque disse quando ele apareceu. Ele diz que quando ele apareceu trazendo pão e vinho. E você vê muito claramente que Melquisedeque chama Deus pelo título de O Altíssimo. Ele chama o Senhor pelo título de O Altíssimo. Há alguns lugares na Bíblia onde o Senhor é referido como
Altíssimo. Vocês se lembram quando o Messias vem? Quando o anjo agora vem para anunciar para as nações de que o Messias está vindo. Ele também se refere a ele como o Filho do Altíssimo. Então, esta é a primeira vez na Bíblia que o Altíssimo, Deus é referido como o Altíssimo. Lembrem-se que eu vi o Altíssimo quando ele estava voando lá em cima, acima do universo. A águia que eu vi voando quando a nuvem de glória estava acima das asas dele e debaixo das asas dele. Asas muito enormes, e os olhos dele tiveram contato comigo, muito, muito sério. Este é Elion, este é o Senhor Altíssimo. Então, Melquisedeque, pela primeira vez na Bíblia, apresenta o Senhor como o Altíssimo. Entretanto, se você ler no livro dos Salmos 47, no Salmo 47 ele diz o seguinte, Salmos 47... Em Salmos 47, versículo 2, ele diz o seguinte, ele diz, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, ele é o grande rei de toda a terra. Você vê que aqui também ele é tratado como o Altíssimo. Você vê também em Isaías 14, 14, ele também é referido como o Altíssimo. Então, se nós tivermos tempo, passaremos por isso hoje, mas você vê muito claramente que a próxima vez, quando o Senhor é referido como o Altíssimo, é quando o anjo Gabriel aparece para anunciar a vinda do Messias. Então, Melquisedeque é muito sério, esta visão do Senhor é uma conversa muito, muito séria. Então, o dia de Melquisedeque é conhecido como o dia da luz, significando o dia da justiça. Este é o arrebatamento da igreja, o dia do arrebatamento. Você vê no livro de Lucas, capítulo 1, 32 a 35, quando Gabriel anuncia a vinda do Messias, ele se refere a ele também como o Altíssimo. Em Daniel capítulo 7, 25, ele fará guerra contra os santos do Altíssimo, o povo do Altíssimo. E o reino eventualmente será dado ao povo do Altíssimo. Então, Melquisedeque vem e apresenta pão e vinho, e isto simboliza os precursores do sacrifício da cruz, a nova aliança, o Novo Testamento na cruz. Então, Melquisedeque vem em dois cargos, lembrem-se, ele diz como sacerdote de Deus, esta é a primeira vez que o cargo, o ofício do sacerdote é anunciado na Bíblia, e ele também possui o cargo, o ofício de rei. Então, Melquisedeque é o rei de Jerusalém, o rei de Salém, e ele também estabelece o sacerdócio de Deus para sempre. Pelo juramento de Deus, ele é sacerdote de Deus para sempre. Pelo contrato com Deus Altíssimo, ele é o sacerdote de Deus para sempre. Então, a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque é muito alta, porque ele porta o ofício sacerdotal e o ofício de rei. Então, Melquisedeque é o mediador entre a humanidade e Deus, e entre Deus e a humanidade. Ele vem para falar em lugar de Deus, e ele fala também em favor do povo do Senhor. Vocês sabem que o papel do profeta do Senhor é falar com a nação em nome de Deus e falar com eles o que Deus está dizendo, o representante, o embaixador, o enviado do Senhor. Vocês viram em Israel quando eu cheguei, e então, naquela séria reunião onde os rabinos e todos estavam lá, até mesmo algumas igrejas também estavam lá, que tinham vindo do mundo inteiro. Então você ouve que eles estavam dizendo, o rabino-chefe lá, ele estava dizendo, veja, veja,
Este é aquele que comanda a chuva do céu. Este é o enviado de Deus. Este é o verdadeiro enviado de Yahweh. Este é aquele que veio do Senhor. Então, ele representa o Senhor. Ele nos enviou para representar o Senhor, e é isso que Melquisedeque faz aqui. Ele representa o Senhor para os povos, as nações e a humanidade, e ele também fala em nome da humanidade diante do Senhor. O cálice de vinho que Melquisedeque tinha estabeleceu a adoração do sacrifício do sangue. E isso é muito importante, que nós não percamos contato com a adoração original estabelecida. Nós temos sempre que estar ancorados na aliança da adoração do sangue, a adoração do sacrifício do sangue. Então, de qualquer forma, naquele tempo, nós vemos claramente no Antigo Testamento que Melquisedeque instrui a adoração. Ele instrui a adoração do templo, ele instrui tudo o que acontece lá, o sacrifício e a luz lá, que representa Cristo. A luz do candelabro que ilumina lá, ela representa Cristo. É por isso que João capítulo 8, 12, ele diz: eu sou a luz do mundo. O dia de Melquisedeque é conhecido como o dia da luz. 1 Coríntios 15, 20 e 23. E então, Mateus 5, 14. Vocês são a luz do mundo. Então, Melquisedeque estabelece a ordem da adoração do sangue e da cruz, do Calvário na igreja. Então, isto é muito sério. Melquisedeque representa a justiça de Deus para a humanidade. Então, você não pode adorar ao Senhor a não ser que você se apegue a isto. Mas mais tarde, se o tempo permitir, eu posso voltar para vocês mais elaboradamente, então lidar com Melquisedeque. Esta tremenda hora na qual nós entramos, quando o dia de Melquisedeque está próximo. O Messias está vindo. O dia de Melquisedeque é conhecido como o dia da luz. O dia do arrebatamento é o dia da justiça. Tenha certeza de que você anda em justiça, e tenha certeza de que você entenda que a partir da mensagem de Melquisedeque é o Senhor que inicia, que começa por desígnio a aliança. Pelo seu próprio desígnio, a aliança da adoração com a humanidade. Então, vocês precisam do Senhor o tempo todo. É para isso que, para vocês entrarem no reino de Deus, vocês têm que ouvir a estes dois profetas, porque o Senhor intervém para instruir vocês na sua adoração pelo seu próprio desígnio. Se você prestar atenção a isto e ouvir os profetas de Yahweh, vocês entrarão no glorioso reino de Deus. O Messias está vindo. Obrigado. Eu preciso correr para uma reunião. Obrigado.